Clica lá na câmera que tem um azinho. Aí é onde faz os comentários, isso. Vai adicionar ele, procurar ele aí, pesquisar. Aqui, Cardoso, fazer. Aí. Diminui lá o teclado, baixa o teclado. Ela quer participar do vídeo. Foi ela, né? Fala para o pessoal já entrar aqui. Já entra, já. Pastor Isaac já entrou. Boa tarde, gente querida, gente do bem. Sempre é bom falar com gente do bem. A gente já chamamos aqui o pastor Isaac para entrar aqui, para falar com a gente. O pastor Isaac, se o senhor estiver ouvindo aí, já chamamos aqui o pastor Isaac para entrar aqui, para falar com a gente. O pastor Isaac, se o senhor estiver ouvindo aí. A paz do Senhor, Rosa Maria. Tudo bem, Rosa? Rosa, você é da onde, Rosa? Escreve aí para nós. Amacília, boa tarde. Tudo bom com você? Eliane, esposa do meu amigo Ranquite, um abraço para você, Deus te abençoe. Dá um abraço no meu amigo Ranquite. Dami Baraldi já está aí, Rosa Maria, e o pastor Isaac, o senhor já está aqui. Deixa eu visualizar aqui o senhor pediu para entrar, eu já vou autorizar o senhor aqui. Convidar. O senhor recebeu um convite aí, pastor Isaac, já enviei para o senhor, Clécia, doutora Clécia, pastora Rosa, oi Rosa, pastora Rosa do Vale da Bênção. Meu amigo, pastor Isaac, o senhor está bem? Estou bem, pastor Jonathan, como é que está? Tudo bem? Bem, tudo em paz? Deus. O senhor está aí em Brasília? Estou aqui numa cidade metropolitana, a 40 quilômetros de Brasília. Qual cidade que é? Cidade Ocidental. Pode vir alguma coisa boa de Cidade Ocidental? Pode vir. O senhor está dando bons conselhos para o Bolsonaro aí, pastor Isaac? É muito difícil o acesso a esse homem. É só quando ele quer, ele vai nas igrejas, ele vai nas comunidades da periferia aqui. Mas nós precisamos orar pelo nosso Brasil. Estamos orando por ele para que haja paz nesse governo. Há um conflito aí entre os três poderes, né? Independente do lado político, né? Independente de quem a gente vota, como cristão, a gente precisa orar pelo nosso país o tempo todo, para que haja Sem paz. dúvida. Para que haja paz. É verdade. O governante, ele governa para todos, né? Para todos. Ele tem que proceder. O senhor está certinho. Se eu votei ou não nele, não é o que importa agora. Se eu gosto ou não dele, o que nós precisamos é de muita paz, né? De muita bênção, muito favor que vem dele.
É disso que nós precisamos. Mas o senhor está bem? Eu estou bem. Embora esses últimos dias a gente enfrentou alguma situação de estresse, isso levou um pouco o nível da pressão, mas está tudo tranquilo. Agora está normalizado. O senhor só está querendo plantar 1000 novas igrejas em um ano? Né? Para mexer com pressão, não é não? Não, mas a estratégia é muito boa, porque se contar com todos os pastores, se os pastores das outras denominações, a liderança denominacional, interdenominacional, puder compartilhar com isso, enviando os seus líderes para o simpósio, nós teremos sim, porque a gente distribui ferramenta a cada palestra. E aí, durante 6 semanas, eles têm igrejas digitais. Isso é bom, isso é bom. Mas cuida da saúde, tem que plantar 1000 igrejas com muita saúde. Sem dúvida. O pastor Isaac, as pessoas estão entrando aqui e eu queria agradecer ao senhor. Eu não estou conseguindo ler aqui todo mundo que está entrando, mas um abraço. Eu estou vendo aqui a doutora Clécia. Doutora Clécia, Deus te abençoe. Tami, Deus te abençoe. Deixa eu colocar o óculos aqui, gente, ver se eu enxergo melhor. Mas está bem claro aqui, eu não estou conseguindo ver o nome de todo mundo. Mas vamos lá. Elisete, bem-vinda. A Glexi, Beth, bem-vinda. Graças a Deus tem um pessoal aí falando com a gente. O pastor Isaac, essa é uma live rápida, uma live aí de 30, 40 minutos. Pois não. Nós estamos envolvidos juntos aí na década de evangelização e algo que está acontecendo em mais de 100 países ao redor do mundo. Agora, já vem acontecendo faz 10 anos. E a Igreja de Deus, já o senhor vai falar um pouquinho do senhor, da Igreja de Deus. A Igreja de Deus é uma das maiores parceiras do Dia Global de Evangelização, da década global de evangelização. E aqui na América Latina e na América Central, a Igreja de Deus está passando por um avivamento poderoso. Eu tenho tido o privilégio de conversar com alguns dos líderes de vocês e coisas maravilhosas estão acontecendo. E o senhor aqui no Brasil, o senhor é o líder nacional do evangelismo e discipulado, é isso mesmo? Perfeito, e inclui a multiplicação com plantação de igrejas, né? Estratégica, de uma maneira estratégica. Nós membros da Igreja de Deus, é uma igreja extraordinária, a gente tem visto isso acontecer e agora está sendo disponibilizado vários treinamentos para que seja eficiente a denominação nos 19 países da América Latina, que fez uma parceria com o Dia Global, mas também com o mês de maio. A gente tem uma estratégia de alcançar, cada membro alcançar uma pessoa por dia, 30 pessoas durante o mês de maio. Isso vai ser um desafio aí. Então, o desafio hoje para cada membro é o quê? É alcançar uma pessoa por dia e 30 por mês durante o período do mês de março, do maio. É chamado de Gol 30. Que maravilha! Isso é bom demais. Isso é bom demais. E esse desafio também é para toda a América Latina, né? Toda a América Latina vai estar envolvida. Também tem uma palestra de 30 minutos utilizando as mídias digitais. A gente está enviando uma pesquisa social para ver se a pessoa está disposta a ouvir um tema específico. Para as mídias, amigos. Quem tem amigos nas suas redes sociais podem enviar essa pesquisa. Se a pessoa disser, eu quero ouvir uma palestra de 30 minutos, a gente adiciona para o Dia Global para ela ouvir o ministrante falar sobre um tema específico, sobre salvação. Maravilha. Pastor Isaac, nós vamos falar sobre evangelismo, evangelização, ação da igreja, até desse momento de pandemia que estamos vivendo e como falar do evangelho nesse momento. Mas conta um pouquinho para nós a sua história de vida, a sua caminhada aí na Igreja de Deus. Obrigado. Eu acredito, pastor Jonathan, que chegou o momento da gente
poucas pessoas nos conhecem. Nós trabalhamos mais nos bastidores com a formação de líderes multiplicadores no Brasil. Quando eu nasci, meus pais já eram crentes da Igreja Assembleia de Deus. E em 1983, eu me reconciliei, depois de ser acometido por um tumor na minha coxa. Eu era praticante de artes marciais. É mesmo? E desde os 10 anos de idade eu praticava artes marciais. Minha mãe ficou viúva, meu pai faleceu, ele era um evangelista da Igreja Assembleia de Deus, e ele faleceu em 1967, eu tinha 2 anos de idade. Então eu sou órfão de pai, filho de uma viúva com 5 filhos, eu sou o menor deles, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como que é ser criado sem um pai e como que isso interfere no relacionamento com Deus Pai? Eu não tinha muita experiência paternal, uma figura de pai, não é? Então, a minha adolescência foi muito perturbada, minha infância não foi muito boa. Não tive uma infância tão feliz. Eu estava indo para um lado do crime, porque filho de crente, às vezes, não é crentinho, é cretino. E, lamentavelmente, eu estava sendo um cretino na minha infância. No momento em que oravam, fechavam os olhos para orar, eu saía pela lateral e só voltava no final do culto. E às vezes o culto já tinha terminado, chegava em casa, minha mãe, viúva, ela me disciplinou da maneira que ela sabia disciplinar. Então, todo dia eu ia dormir com couro quente. Então, imagine, as disciplinas eram pesadas, né? Mas, naturalmente, isso não ajudou a mudar o meu caráter. E eu piorava cada vez mais. Com 9 anos de idade, eu tinha tido já 5 pneumonia, porque dormi na rua uma primeira vez, depois de um carnaval, dormi na rua, quando cheguei no local de trabalho da minha mãe, que ela fazia bolos, guloseimas para vender no mercado central da cidade para sustentar os 5 filhos. Era assim que ela fazia, porque ela não sabia ler ou escrever. E ela ficou viúva com 5 crianças e nova, com 34 anos de idade. Meu Deus. Quando viam aquela viúva nova, bonita, uma morena bonita, mas viam os filhos, consequentemente, quem queria ter um relacionamento com alguém que via logo aquelas 5 crianças junto dela? Então, ela preferiu cuidar dos filhos, não abandonou nenhum, nem deu, porque na nossa comunidade, algumas pessoas, quando enfrentavam esse tipo de situação, davam os filhos. Davam os filhos porque não tinham condição de sustentá-los. Mas ela não, ela punha uma bacia, se você entende, uma bacia de alumínio na cabeça, andava 4 quilômetros até o mercado central para pôr a sua banca e vender esses alimentos para sustentar a gente. Em qual cidade? Mas ela não sabia que os filhos delas todos seriam bênçãos de Deus no futuro, que Deus daria possibilidade a ela de criar os filhos mesmo diante de todas as crises que ela enfrentou. E, enfim, 9 anos depois eu tive um encontro com Cristo. Aos 18 anos, depois acometido dessas enfermidades, eu praticava artes marciais. Foi isso que me tirou de uma situação de risco, o esporte. E a igreja não aceitava a prática desses esportes, né? Tanto que eu tive que abandonar depois e servir ao Senhor. Me comprometi a servir. E simplesmente, em 1985, eu estabeleci o discipulado na igreja, não como forma de preparação para batismo. Eu entendi que discipulado não se tratava disso, de preparar pessoas para batismo. Era o que eles ensinavam na época. E eu entendi, não, a gente vai preparar pessoas para multiplicação, que discípulos de Jesus já eram batizados com o batismo de João. Então, eles seguiram Jesus por um período de 3 anos. E eu tive a ideia de criar várias lições específicas numa igreja aqui em Taguatinga, chamada Assembleia de Deus de Taguatinga, a ADET.
pastoreada hoje pelo pastor Ronaldo Fonseca. Na época, era o pastor Venâncio Rodrigues, já falecido, já na glória, já descansando. E depois veio o pastor Eliseu de Menezes, substituiu o pastor Venâncio Rodrigues. Posteriormente, o pastor Ronaldo Fonseca. Nesse período, nós fomos chamados para ir para a Igreja de Deus. 2001, mais ou menos, nós recebemos uma chamada pregando numa conferência na Igreja de Deus, conferência de missões. Essa época eu já estava, 85 eu me casei, fui para o sertão, para o Nordeste brasileiro, plantamos 17 igrejas, treinando líderes com essa metodologia de, a partir do discipulado, formar novos líderes para pastorear aquele grupo. E foi isso que aconteceu. Eu fui plantando igrejas, chegamos ao número de 42 igrejas no país, plantamos igreja em Minas, Unai, plantamos aqui no Valparaíso, próximo de Brasília, plantamos na nossa cidade, plantamos na Ceilândia, e fizemos esse trabalho todo o tempo. Além de trabalhar no sertão durante 3 anos, Deus nos deu possibilidade de treinar membros da Igreja Assembleia de Deus e estabelecer igrejas que não cresciam há 25 anos, não plantavam igrejas. Então, Deus me deu aquela visão de ir para lá. Me mandou a esposa de lá, pastor Jonathan. A esposa veio para cá, acredita que eu não tive tempo especificamente, depois que eu me reconciliei, de escolher alguém para namorar, para casar. Não deu tempo para isso. Deus me mandou a esposa e disse, essa será a sua esposa. Eu fui para lá falar para ela, ela disse assim, que história é essa? Que cantada é essa? Você chega e diz que você é sua esposa? Hã? Ela falou, ele tem que falar para mim também, né? Ela disse, eu já sou comprometida. Eu disse, então, lamentavelmente, eu quero informar que Deus disse que você vai ser minha esposa. Aí ela teve que abrir mão do relacionamento dela, escreveu uma carta, não havia e-mail, então eram aquelas cartas, nem carta registrada não foi, não sei nem se chegou lá o rapaz, né? E eu sei que dispensou o rapaz por carta, e nós começamos a namorar, em 6 meses casamos. Estamos casados há 37 anos. Não tinha WhatsApp na época, né? Verdade. Então, depois de 3 anos, aí eu fui e fiquei com ela lá naquela cidade, em Timon, no Maranhão, onde estabelecemos igrejas. E Deus me trouxe de volta. Fui trabalhar na Ceilândia, aqui em Brasília, que é uma das cidades mais violentas, era naquela época uma das cidades mais violentas de Brasília, e trabalhar entre traficantes, e foi um trabalho difícil. Depois vim para essa cidade, depois de 4 anos, vim para essa cidade, chamada Cidade Ocidental, uma cidade pacata, mas também virou uma cidade muito violenta, porque ela foi criando condomínios e ampliando espaço para muitas outras pessoas que moravam em Brasília e que não tinham espaço dentro de Brasília, saem para o entorno de Brasília. Exato. Não, que eu não sabia de toda essa sua história, não. Mas eu disse, chegou o momento de contar um pouco da história. É uma síntese só, né? É uma síntese. Porque o senhor diria para pessoas que têm dificuldade de lidar com a paternidade de Deus? Como que a pessoa consegue entender esse Deus? Aí sim, essa questão da figura da paternidade de Deus, depois que eu encontrei Cristo, aos 18 anos, eu me lembro de uma época em que, quando eu tinha 9 anos, estava aprendendo a ler. Meu pai foi sepultado em São Luís como indigente, porque depois de um acidente automobilístico, ele foi levado para lá. Os pastores, o pastor, não vou citar o nome dele, conseguiu um teco-teco para levar, 300 quilômetros de São Luís, a cidade onde eu nasci, chamado Santa Inês. E ele pegou um teco-teco emprestado, encontrou um piloto, o empresário foi junto com ele, era evangélico, e eles deixaram meu pai, ficou até umas
3 horas da manhã, dentro do templo, todo ferido, depois do acidente automobilístico. E não tinha hospital na cidade, levaram ele para São Luís. Lá em São Luís, eu li isso tudo no jornal quando eu tinha 9 anos, mas eu não sabia o que era indigente, eu fiquei calado. 9 anos depois, eu falei com minha mãe que eu tinha encontrado aquele texto de jornal dentro da Bíblia dela. E aí eu disse, mãe, eles abandonaram, deixaram meu pai lá no hospital, vieram embora, porque o teco-teco, o avião era emprestado. Então, meu pai faleceu naquela manhã, não tinha documento nenhum dele, e ele foi sepultado como indigente. Longe da família, longe de todos. Essa forma do Covid hoje, de tantas pessoas morrerem sem poder se despedir do seu parente, é uma tristeza. Então, eu estava me lembrando desse fato. E pai, eu nunca esqueci desse fato. E olhando para Deus, Deus restaurou essa dor no coração de ver pessoas que podem abandonar, deixar um evangelista numa situação dessa. E eu disse o que eu quero ser. Se um dia eu for chamado para ser um pastor, eu quero ser uma pessoa que cuide do outro de uma maneira mais amorosa, mais fraternal, né? Eu vou colocar meu fone de ouvido aqui, porque eu não estou ouvindo sua voz. E mesmo o volume estando tão baixo, né? Ou tão alto, melhor dizendo, eu não consigo ouvir sua fala. Eu estou te ouvindo bem. Não sei se você não está me ouvindo, mas eu estou te ouvindo bem. Está bem. Então, aí durante todo esse tempo, eu me espelhei em Deus. Deus como meu pai, nos seus atributos, sua maneira de criar filhos, sua disciplina. Meu pai foi Deus. Eu assumi essa postura de olhar para Deus e dizia para os meus filhos, Deus me deu 5 filhos também, e mais 2 do coração. E eu olhava para os meus filhos e dizia, eu posso ser exemplo, mas eu tenho falhas. Eu quero que vocês olhem para Deus, porque Deus foi o meu pai que me tirou de uma situação de crise, me amou tanto, enviou seu filho, cuidou de mim, e Jesus é meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho. O pastor Isaac, ouvindo a história do senhor, eu sempre tenho dito o seguinte, nós, igreja, nós cristãos, nós convivemos com Deus, falamos com Deus, nós temos Jesus em nós. E a sociedade está vivendo um caos. Antes da Covid já era um caos, e a Covid é um caos, e vai ter outros caos mais para frente. É verdade. E eu fico olhando para nós temos a resposta, né? Nós conhecemos Jesus, nós temos a resposta, e nós temos a melhor mensagem do mundo, nós temos o Consolador, aquele que consola, aquele que transforma. Como que a gente faz para a igreja, para cada cristão, levar mais essa mensagem? Porque nós temos a melhor mensagem do mundo, e muitas vezes a gente está segurando para a gente. A gente no trabalho, na faculdade, no metrô, no ônibus, na lanchonete, no McDonald's. Às vezes a pessoa do nosso lado está passando o pior momento da vida dela e nós temos a melhor solução. Como que a gente leva essa melhor solução? Olha, diante da situação que nós estamos vivendo, me parece que esse vírus ele é um agente do mal, mas também ele é um agente que une a família, que traz a família mais para perto. Pelo menos na liderança evangélica, os líderes estavam vivendo um ativismo todo o tempo, se envolvendo, eram muitas agendas. Eu mesmo tinha tantas agendas, viagens para lá e todo esse país, fazendo os treinamentos, acompanhando os novos líderes. Enfim, as ferramentas digitais, elas passaram a ser usadas agora para aproximar as pessoas, porque as pessoas diziam, não, ferramentas digitais separam as pessoas. Ao invés de aproximar, estão afastando as pessoas. Agora não, elas estão reaproximando laços que foram quebrados, intrigas, pessoas que têm sido perdoadas. Os meus familiares
2 pessoas ou 3 pessoas delas foram afetadas com o Covid, ficaram entubados. Jesus curou com os cultos digitais que a gente estava fazendo, tirou-os de lá, eles participaram dos cultos, viram os seus filhos também ser acometidos, viram os seus filhos serem curados. Isso para nós é um grande milagre. Então, eu entendo que o que as pessoas veem? Elas estão sendo amedrontadas também por causa da imprensa. A imprensa divulga muitos fatos, divulga muitos mortos, divulga tantas pessoas que são acometidas com a enfermidade, com o problema, com o mal, divulga os problemas que estão acontecendo no governo, divulgam as responsabilidades que estão indevidamente pegando coisas ilícitas, dinheiro ilícito, baseando-se nessa situação que estão vivendo. Então, isso tudo, a má notícia gera o medo. É verdade. Gera insegurança. E essa insegurança, nós trabalhamos agora, estamos usando uma sala no Facebook, com oração todas as noites, de meia-noite a 1h. Meia-noite a 1h. Vários pastores do Brasil vão entrando, do México, de algum país da América Latina vão entrando, e a gente vai orando para Deus quitar, eliminar esse medo, destruir o medo. Porque toda vez que Golias ia lá e dizia assim para o exército de Israel: olha, você não tem um homem corajoso aí, não tem ninguém que venha me enfrentar, eu sou o tal. Né? Isso amedrontava eles, deixava eles mais amedrontados. Então, a ameaça, as más notícias, provocam medo. E a gente tem que trabalhar contra isso para que essas pessoas possam ver que ferramentas digitais são importantes agora para alcançar pessoas que estão perto ou longe. Precisamos alcançá-las. E aí que eu vejo, pastor Isaac, a força da igreja, não a força de poder, mas a força de graça, de salvação, de misericórdia, de alento, de consolo. E quanto mais nós pudermos falar presencialmente, na internet, todas as maneiras digitais, é isso que eu estou falando, nós carregamos a esperança que a sociedade está precisando nesse momento. Então nós precisamos abrir a boca através de todos os meios possíveis, e isso é o mês global de evangelização, é falar dessa esperança, é falar de Jesus. Olha, pastor Jonathan, eu nunca vi, em toda a minha vida, eu não vi, o ano que mais foi evangelizado o mundo, o Brasil e o mundo, foi no ano de pandemia. Verdade, é verdade. Por quê? Porque os pastores estão entendendo, a liderança está entendendo, que não é para a gente falar sobre temas específicos, é a gente falar sobre salvação. Outro dia um irmão estava comigo numa live, ele estava pregando sobre inferno. Aí eu disse, legal, muito bom falar sobre inferno, porque muita gente não fala mais sobre inferno. Só fala sobre o caminho da eternidade com Cristo. Mas e sem Deus? Para onde as pessoas vão sem Deus? É preciso falar que só tem 2 caminhos. Só existe 2 caminhos. Então, ele falava sobre inferno. Olha, o inferno existe. Não é história de caronchinha, não é alguém que contou uma piada. E inferno, antigamente as pessoas faziam desenhos do inferno como um lugar divertido, né? Lá tem isso, tem aquilo, aí faziam seus cartoons, né? Os designs, tudo baseado no inferno que era super tranquilo para se viver. Mas o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi para o homem. Não é para lá que a gente quer ir, não. E nem quer que a sociedade, que as pessoas da sociedade vão para lá, né? Por isso, claro, exatamente. Quer pregar a salvação de Jesus. E dentro desse contexto, como Igreja de Deus, agora falando do mês global de evangelização, para quem está escutando pela primeira vez aí, mês global de evangelização faz parte de um movimento global chamado Década de Evangelização. E nessa década de evangelização são parcerias mundiais e dentro dela o mês de maio é o mês global de evangelização.
dentro do mês global de evangelização, o último sábado de maio é o Dia Global de Evangelização. E eu sei que a Igreja de Deus, na América Latina e aqui no Brasil, está promovendo muitas coisas. Vocês já estão em mais de 180 países, é isso que você me falou? São 184 países. 184 países. A gente tem um sonho de alcançar todos os países, onde tiver um povo não alcançado e menos alcançados. A gente sabe que a igreja ela precisa trabalhar no contexto também de missões, preparando missionários. A gente tem um centro de treinamento de missões em São Paulo, lá na freguesia do Ó, aí na Praça Marcela. Nós temos aí um centro de treinamento. Ano a ano se treina. Pode dar o site aí para o pessoal procurar e etc. Perfeito. Você pode entrar no site é denamid.com.br. Você encontra a possibilidade de você fazer um treinamento para ir para qualquer outro país da América Latina. Aliás, ela tem uma própria agência que trabalha, a AEM, que é uma aliança de enlace missionário internacional, que está trabalhando todo o tempo para treinar líderes e já faz o agenciamento, toda aquela parte burocrática de passaporte e tudo, prepara tudo para que o missionário vá para outra nação. A gente tem 16 missionários, a igreja brasileira tem 16 missionários, mas cada uma das igrejas de toda a América Latina tem mais de 180 missionários espalhados em todo o globo, realizando um trabalho fantástico. Inclusive nas tribos indígenas aqui no Amazonas, nós temos missionários. Eu estive visitando 16 comunidades no Amazonas e simplesmente a gente se deparou com pessoas que realmente a gente ir para fazer uma visita, um trabalho de campo apenas, passei 11 dias, isso não é o bastante. A gente precisa de missionários autóctones, de uma liderança transformada entre eles para que possam ministrar sobre eles, trabalhar com eles. E essa é a grande necessidade, eu creio, das agências missionárias de treinar pessoas com o idioma, com o dialeto desses índios, dessas comunidades, para poder trabalhar com elas. Então a Igreja de Deus está envolvida em todo esse contexto. Ela trabalha também com ações sociais, tem 156 instituições de ação social na América Latina, trabalhando todo o tempo. Nós somos parceiros do Dia Global Igreja de Deus, nós somos parceiros aí na distribuição de uma das ações da Igreja de Deus, que é a distribuição de filtros de água no sertão. Você quer falar um pouquinho disso? Sim, Bispo Heraldo está fazendo um belíssimo trabalho, porta a porta no sertão. Vocês sabem a dificuldade. A água potável no sertão sempre foi uma ideia política, de muita gente se aproveitar dessa situação. Lamentavelmente, a gente está falando no Instagram e eu não me envergonho de dizer essa verdade. É lamentável que muitos tenham utilizado-se disso para explorar o povo, explorar essa inocência do povo. E Bispo Heraldo está fazendo um trabalho oferecendo o filtro, fez uma parceria com uma empresa fabricante de filtros e um custo de R$50 ele doa um filtro para a pessoa, porque antes eu mesmo já morei numa casa feita de palha, coberta de palha, levantado. Quando eu fui fazer o trabalho de missões, eu tive que me adequar à situação do sertão. Saí daqui de Brasília e fui morar lá no meio do povo, daquela cultura, para poder ganhá-los para Cristo. E aí fiz minha casa toda coberta de palha, com um pote. O que a gente tinha era um pote, não tinha filtro, né? E a maior parte dessas pessoas que moram ali tem um pote, né? E usa o pote, coloca água, e o pote realmente pode filtrar por um tempo, mas não é tão eficaz quanto o filtro, que tem as velas e tal, e dá para filtrar legal, para que essas pessoas tenham água salutar. É até bom para a saúde, não tenha problema com pedra na vesícula ou cálculos renais, que certamente são provocados com uma água não potável. E qual a estratégia que vocês estão desenvolvendo agora para maio, mês global de evangelização? Você já falou... Em maio,
Pode falar. Além da plantação das igrejas, no trabalho interdenominacional, que nós tivemos essa ideia de fazer uma parceria com todas as lideranças que estão adicionados no nosso grupo, né? E que essas pessoas possam envolver os seus líderes, pastores e líderes. Eu falo um pouquinho durante esse tempo de plantação de igreja, porque para mim é um dos maiores processos de multiplicação que eu conheço, em que você treina um líder e ele, depois de algum tempo que ele está ali como discípulo treinado, maduro, ele pode se tornar um líder multiplicador. Pode ampliar o grupo para uma outra área, para a área que ele mora, para o círculo de influência dele. Aliás, o primeiro tema é justamente sobre isso. A gente vai analisar a comunidade e ver o quanto é importante alcançar pessoas a partir da nossa família, dos nossos amigos, do nosso círculo de influência. Então, essa é uma estratégia que nós estamos utilizando interdenominacional para que alcance todos os outros. Outra estratégia é o Gol 30, que na realidade a gente precisa alcançar cada membro da Igreja de Deus, essa é interna, para a nossa igreja, para a denominação, que ela precisa alcançar uma pessoa por dia. E também fazer os seus impactos evangelísticos para fazer novos contatos. E claro, diante dos hospitais, intercedendo. A igreja aqui de Lusiânia, eu supervisiono também, eu tenho uma série de cargos que eu estou me responsabilizando. Eu supervisiono 6 igrejas aqui numa cidade próxima chamada Lusiânia, a cidade mais antiga. É a mãe de Brasília, né? Onde foi estabelecido ali como casa de Juscelino Kubitschek, antes de construir Brasília. Então, Lusiânia é uma cidade que tem 101 bairros. E aí, estrategicamente, eu fui nomeado para ficar nessa cidade, para plantar uma igreja para cada bairro. Imagine, serão longos dias de trabalho. E eu espero que seja logo. E nesses dias, 6 igrejas, nós temos 6 igrejas em 6 bairros diferentes. Porém, tem muito chão, muito trabalho para ser feito. E além de contextualizar, o que a gente fez? Uma das nossas membros da nossa igreja é uma capelã, reuniu todas as igrejas, foram orar na cidade. E isso eu até compartilhei contigo no Facebook. E começaram a orar na cidade, diante dos hospitais, nas ruas, e como isso tem sido impactante para aquela cidade, para a denominação, que é pequena na cidade, mas passou a ter um respeito, um respaldo das outras denominações que estão se unindo, criando um conselho de pastores. E eu achei muito interessante isso. Então dá para falar de Jesus mesmo em meio à pandemia? Claro, você vai às ruas orar, leva aquelas figuras, né, do coração, de divisão, que houve um afastamento do homem e Deus. Há uma figura da cruz, né, que ele está pronto para salvar o pecador. Utilizar essas figuras. E eu estou multiplicando isso. Eu estou multiplicando para todas as denominações que eles podem ir às ruas nesse dia. Eu compartilhei com as igrejas associadas também daqui da cidade, de que eles poderiam participar desse simpósio de treinamento, porque eu não quero, eu tenho com a visão de reino. Eu estou mais com o coração em ver pessoas sendo libertas, sendo salvas durante esse tempo de crise, durante esse tempo de dor. Há uma esperança para o futuro dessas pessoas em Cristo Jesus. O senhor estava falando que nunca viu antes, né? O evangelho sendo pregado de tantas maneiras. Eu estou impressionado. Assim como o senhor, praticamente todos os dias a gente está falando com pessoas, e líderes, e crentes, e discípulos que estão compartilhando Jesus. E eu estou ficando muito feliz. É interessante, né? Que a pandemia veio, os templos precisaram ser fechados, mas a igreja não foi fechada. E nesse momento, muito mais pessoas estão ouvindo falar de Jesus. E o Dia Global de Evangelização, o Mês Global de Evangelização, a Década Global de Evangelização, é tudo a mesma coisa, projetos específicos, é exatamente isso, para que a gente fala, né? Cada crente ou cada cristão é uma testemunha e juntos nós podemos alcançar o mundo com o Evangelho.
E aí eu tenho ficado impressionado. O senhor tem participado de reuniões, eu também, de muita coisa boa acontecendo. E aí, já caminhando aqui para o nosso final, o que o senhor diria para cada cristão? Como que ele pode fazer e a importância dele compartilhar? A gente não está falando de religião, a gente não está falando de igreja, denominação, a gente está falando de falar de Jesus para as pessoas. Como o senhor desafia a cada um aí a fazer a sua parte? Esse testemunho que eu contei da minha vida, você pode contar esse testemunho em 3 minutos. Você pode contar o testemunho, cada cristão pode contar o testemunho da sua vida, de como era a sua vida antes de conhecer Jesus. Como é que você vive agora, seu relacionamento com Deus? O que mudou na sua vida depois que você conheceu Jesus? Às vezes essas 3 perguntas podem ser respondidas tão breve, em 3 minutos. Faça um vídeo, use um áudio, envie mensagens, publique no Facebook, mude o seu perfil. Ao invés de você publicar, às vezes, no Instagram, algum outro assunto que não vai edificar ninguém, talvez até as pessoas vão te admirar, não é? Pela postura, pelo jeito que você publica, tudo bem, mas eu estou entendendo que você pode contar algo a respeito de Jesus, do que ele fez na sua vida. Isso vai impactar pessoas. As pessoas vão se interessar em saber mais quem é esse Jesus que você está falando. Porque às vezes a gente vê um Jesus mais comercial, mas esse Jesus que nós estamos falando é o mesmo ontem, hoje e sempre. Um que pode transformar a sua vida. E assim, esses vídeos é uma boa estratégia. O áudio é uma boa estratégia. As figuras do filme Jesus é uma boa estratégia. Utilizando todos os meios possíveis que são disponíveis. Eu plantei 17 igrejas, pastor, usando o folhetinho As 4 Leis Espirituais. Eu fiz um treinamento na Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo em 83. Comprei 100 folhetos e levei comigo para o sertão. E fui trabalhar. Aqueles folhetinhos eu não queria dar para pessoas sem antes ministrar a última página, que fala crescer. Como crescer? Crescer era o início do discipulado. Eu tinha que fazer com que eles entendessem isso. Antes de se batizarem, antes de mergulhar na identidade de Cristo, eles precisavam conhecer Jesus. Não, é isso mesmo. Eu já disse isso para o senhor, pessoalmente, vou falar aqui. Eu admiro muito a Igreja de Deus, ela é impressionante. Tenho amigos, amigas na Igreja de Deus, e admiro muito o senhor é muito proativo, o senhor executa muitas atividades ao mesmo tempo e não só sonha, porque elas acontecem. E muitas pessoas estão sendo preparadas. Eu gosto muito de caminhar com gente assim, proativa, positiva. A crise está aí, mas eu não vou ficar parado, não vou ficar prostrado, eu vou me levantar, eu vou acontecer e fazer acontecer. E eu vejo muito isso na sua vida. Para mim é um privilégio caminhar com o senhor, meu irmão. É um privilégio caminhar com o senhor também, pastor Jonathan. E conhecê-lo, embora eu tinha feito um convite e convidei o senhor num breve pensando que estava convidando o seu pai. Eu encontrei seu pai acho que foi em Natal, no encontro de líderes da Igreja de Deus, aí tive a oportunidade de conhecer seu pai, a esposa dele, e ele contou o testemunho dele. Eu achei super legal conhecê-lo e vê-lo, porque ele é um homem de Deus. Quando ele disse, eu me voltei, depois de ter olhado para as nações, eu me voltei para o Nordeste brasileiro, encontrou o Heraldo, que fez uma amizade legal. O Heraldo é muito meu amigo, eu já estive em Serrote dos Bois, quando ele estava começando a plantar igrejas lá no Pernambuco, né? Mas se você convidar meu pai, ele vai, viu? Deixa passar aí mais um pouquinho, ele vai aí em Brasília, fica tranquilo. Então, aí, para mim foi um grande prazer conhecer o filho e tudo, a sua expressão, de como você desenvolve esse trabalho aí com a Missão Antioquia, e também, embora o seu parente também, que é o pastor Silas Tostes, eu acabei conhecendo alguns detalhes da família, e é uma bênção participar com vocês dessa jornada toda e participar. Obrigado por nos dar essa oportunidade
que nós no Brasil, a Igreja de Deus, ela é uma grande igreja no mundo, mas no Brasil ela cresceu nesses últimos anos. Deus me chamou para cá. Eu disse que fui convidado a pregar numa conferência e Deus me trouxe para a Igreja de Deus, falou pelo seu Espírito, eu preciso de você aqui. Amém. E eu vim para a Igreja de Deus, estou há 16 anos trabalhando com ela, e certamente nesses 16 anos eu já viajei em alguns países aqui da América Latina, compartilhando do que Deus pode fazer através do discipulado integral, preparando, imergindo na identidade de Cristo, não no batismo, preparando líderes e preparando líderes para a multiplicação. Que maravilha. Qual que é o site nacional da Igreja de Deus para as pessoas entrarem? O site é www.igrejadedeus.org.br. Maravilha. Pastor Isaac, eu acredito que para alcançar o Brasil, uma cidade, o mundo, é só com muitas boas parcerias. E a Igreja de Deus é uma excelente parceria. E para o Dia Global, para a década de evangelização, ou para o co-movement, como nós chamamos em inglês, é um privilégio para nós. Muito obrigado. E quem quiser também saber mais sobre o Dia Global, entra no site. O site é God Brasil, godbrasil.com.br. Pode ir no Facebook, é Dia Global de Evangelização. No Instagram também, Instagram é Dia Global. O Instagram é God Brasil também, pode seguir lá. E você que está aí, pode mandar uma mensagem aí para o pastor Isaac agora, no pessoal dele ou para nós, que a gente quer continuar conversando. E o senhor está inaugurando uma série de lives que nós vamos fazer todas as terças e quintas. Agora, abril, maio e junho, falando sobre o poder de Jesus para esse momento aí, para nós levarmos essa mensagem. E vai ser... Pastor, vai ser esse horário mesmo, meio-dia? Todas as terças e quintas ao meio-dia. A gente vai fazer uma 30 minutos, mais ou menos, uma coisa muito profunda, rápida, e queria desde já agradecer o senhor, meu irmão. Amém, muito obrigado. Eu também agradeço a todos os que participaram aí, que podem compartilhar essas informações com outras pessoas e também, por favor, vocês que estão aí, participem, compartilhem as informações acerca do nosso simpósio agora no dia 29 de abril, o primeiro encontro que nós vamos ter. Quanto mais pessoas, melhores. Se tiver 1.500, ótimo, tá certo? Que a gente vai abrir um espaço para ser transmitido pelo YouTube. E outro, inscreva-se gratuitamente. Se você não tem condições de ajudar no projeto das cestas básicas para o sertão, não há problema, eu quero que você se inscreva, pegue o material e pratique estabelecendo uma igreja digital. Maravilha! E eu já queria deixar o convite aqui, quinta-feira agora, meio-dia. Nós vamos estar falando com o Fernando Bispo, da Cruzada Estudantil, da CRU, que o senhor acabou de falar. Excelente, excelente. Somos parceiros mundiais no Brasil. E o pastor Fernando Bispo vai estar falando dos 4 símbolos, das 4 leis espirituais, hoje do Sim. Então, quinta-feira, meio-dia, com o Fernando Bispo, a gente vai estar falando. E a gente vai ter muita coisa aí com universitários, evangelismo escola, evangelismo profissionais liberais, e por aí vai. Então, pastor Isaac, muito obrigado. E todo mundo, amém. Um abraço, um beijo. Se tem alguma dúvida, liga para nós, manda um direct aí, a gente vai conversando e queremos ver muita gente conhecendo Jesus através de cada um. Estamos juntos, pastor. Um grande abraço, viu, para todos vocês. Tudo de bom, obrigadão. Deus abençoe. Amém.